Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que importa. E hoje eu tenho uma surpresa, vai ser um bate-papo muito bacana sobre longevidade e principalmente falando dos aspectos neurológicos, cognitivos do envelhecimento. Eu tenho comigo hoje o Dr. Diogo Haddad e eu tenho uma colinha aqui, porque o currículo dele é extenso. Ele é neurologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é coordenador do Serviço de Neurologia Cognitiva e Comportamental da ISCM-SP e é investigador principal do Memory Hub, head do Serviço de Neurologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Scientific Leadership do INRAD, que é o International Practice-Based Registry for Alzheimer's Disease and Other Dementias, coordenador do Núcleo de Memória do Alta Diagnósticos. Eu falei que era extensa também. Bem-vindo, doutor! Obrigado. Prazer estar com você aqui. Prazer Delícia poder todo conversar meu. com vocês, vai ser ótimo. Maravilha. Eu acho que, dado o seu currículo, acho que era bacana você contar aí a tua trajetória, né? Por que escolheu neurologia, enfim. Esse currículo parece, mas na verdade é que eu trabalho muito, né? Eu sei que você trabalha bastante. O currículo é só porque eu trabalho muito, faço muita coisa, né? É porque a gente gosta disso mesmo. Na verdade, acho que a trajetória é mais do fato de ser médico do que do fato de ser neurologista, sabia? A trajetória começa um pouco atrás. Meu pai é médico, então eu sempre eu cresci com dois lados. Minha mãe é professora, meu pai é médico e mora no interior do Paraná. E sempre eu tive essa visão de uma pessoa que estava trabalhando com gente e uma outra pessoa que estava ensinando pessoas. E o lidar com pessoas de várias formas, de saber conversar com elas, de saber passar alguma coisa, sempre foi algo que me fascinou. E hoje eu sou professor de um lado, sou médico do outro, acho que isso é um exemplo claro dos meus pais de alguma maneira. E dentro do processo da faculdade de medicina, em algum momento, quando você ainda tem aquela coisa meio tanto quanto lúdica ali, a medicina, quando a gente entra, a gente ainda tem aquele momento de querer ver o que ninguém sabe, querer descobrir coisas. Depois, infelizmente, a gente vai perdendo um pouquinho disso, né? Eu brigo muito com meus alunos sobre tentar trazer de volta aquele aluno que chega no primeiro ano, que quer ver coisas que ninguém viu e descobrir. E a neurologia traz muito disso, né? Aquele encanto do cérebro, o encanto de você olhar e falar, poxa, isso aqui não parece uma coisa preto no branco, parece que ninguém sabe muito bem sobre isso. Estudar sobre isso parece uma coisa fora do normal. Em algum momento me encantou. Eu falar, poxa, que legal poder ter isso, né? Que legal eu poder, olha, ter uma correlação muito clara entre o que eu estou vendo na clínica do paciente, o que eu estou enxergando no cérebro dele, sem eu ter que abrir o cérebro dele para provar isso de alguma forma. E isso começou a tomar uma força cada vez maior, até onde eu passo, de fato, em neurologia. Assim que eu saí da faculdade, eu venho para São Paulo fazer neurologia, fiz faculdade em Ribeirão Preto, venho para São Paulo para fazer neuro. E aí na neurologia começa a ficar mais encantado com um monte de áreas, e uma das áreas, talvez pelo mesmo padrão, né, seguindo a mesma linha do que o meu próprio cérebro tem, acabou indo para cognição. Eu comecei trabalhando muito com parte autoimune, eu gostava muito do perfil de pacientes, gosto muito do perfil de pacientes, e num segundo momento eu sempre gostei de cognição justamente nisso, porque não é preto no branco. Existe uma peculiaridade muito interessante na cognição, que é a individualidade. Então, cada paciente é completamente diferente do outro, e cada doença, né, que é aquilo que a gente não quer, mas as doenças dos pacientes, elas são diferentes pelo próprio perfil e personalidade do paciente, não pela doença em si. Incrível. Então, isso já era uma coisa que me encantava, acho que foi daí que eu segui de uma maneira geral. E aí, você continua com esse gostinho por saber mais, descobrir coisas, porque você tem um núcleo de pesquisa. Conta aí para o pessoal que muito bacana isso aí. Hoje a gente tem um grupo de pesquisa junto comigo, um grupo que é fantástico, assim, um monte de pessoas. Acho que talvez até pelo momento que a gente vive. Nós vivemos um momento de reconhecimento maior a respeito de tratamentos, de doenças, e uma necessidade que a gente faça isso dentro da nossa população.
Então, hoje o Memory Hub é um pouquinho de cada lugar onde eu trabalho, desses vários lugares onde eu trabalho, e onde cada pessoa que tenha vontade de trabalhar com a gente, de fazer pesquisa, de estar em ambientes acadêmicos, de mostrar ou de provar algo diferente, seja no ambiente privado, seja dentro da sua casa, ou seja dentro de um ambiente 100% acadêmico, a gente tenta abraçar isso de alguma forma. Era uma maneira de eu tentar retribuir um pouco do que também foi dado a mim, de falar, olha, teve muitas pessoas muito legais do meu lado, sempre ajudando, organizando, e eu quero hoje poder fazer isso também. A gente poder tentar usar um pouco da estrutura para descobrir coisas novas, pensar em maneiras diferentes, reconhecer a nossa população, reconhecer as nossas doenças, reconhecer como nós lidamos em relação a isso. O Brasil ainda tem muito a explorar, a gente vive ainda de dados internacionais. Então, eu enxergo isso como uma possibilidade. Acho que o Memory Hub e o próprio grupo de pesquisa meu ainda tem muito a crescer. Tem gente que faz isso muito bem no Brasil, felizmente. Hoje essas pessoas estão tomando mais forma e mais pessoas legais acontecendo, seja com o Eduardo Zimmer no Rio Grande do Sul, seja com o Lourenço ou com a Fernanda no Rio de Janeiro, ou seja com os grupos todos aqui da USP, da Unifesp. Tem muita gente muito legal estudando cognição e eu poder estar perto dessas pessoas e poder estar criando o meu grupo é uma coisa que me deixa ainda mais feliz e empolgado. Nossa, isso é muito valioso. E hoje a gente sabe que o Brasil, a gente tem uma mania de ser assim, ter a síndrome de vira-lata, né? Achar que tudo no Brasil é piorzinho, que lá fora é melhor. Mas o Brasil é um dos grandes centros de pesquisa, né? Para medicina, entre os mais valiosos do mundo, até pela diversidade e tamanho da nossa população, né? Também. E acho que isso chama atenção, né? A nossa população é o nosso ouro, é o nosso ouro. A gente deveria usar muito mais disso. E, felizmente, eu acredito que a própria comunidade científica internacional está notando isso melhor. Porque antes a gente não tinha muito essa percepção. Nós temos uma visão ainda vira-lata, nossa mesmo, da parte acadêmico-científica, e a hora que a gente enxerga como nós fazemos pesquisa e o quanto nós conseguimos hoje colocar pessoas e população extremamente miscigenada, extremamente necessária dentro desses trabalhos, isso muda tudo, né? Muda tudo. Eles precisam muito da gente. Eles precisam dos nossos dados, a gente precisa conseguir organizar isso melhor e nós temos uma estrutura fantástica para isso hoje em vários centros. Talvez, claro, é tentar jogar isso para o Brasil inteiro, mas a gente está falando de um país continental, onde cada vez mais a gente consegue criar novos grupos e pessoas, ou seja, estamos no caminho para que isso aconteça, e isso é uma necessidade. E a qualidade desses profissionais, não é só é a quantidade da população brasileira, a miscigenação, né, essa diversidade toda, mas também a qualidade dos profissionais, isso é muito bacana, né? E criamos centros para isso, né? Criamos vários centros para isso, acho que cada vez mais em vários lugares existem centros referenciados que estão conseguindo exportar um pouquinho. Eu entendo que nós estamos em São Paulo, onde é talvez o maior centro de medicina da América Latina, mas cada vez mais eu enxergo ex-alunos e pessoas que passaram por aqui em grandes centros, abrindo seus próprios no interior, no Nordeste, no Norte, no Sul, mas começando a criar essas culturas do que eles vivenciaram e tentando gerar centros de excelência. Isso é muito legal. Que bacana. E falando aí dos seus pacientes, né, do que você tem visto na sua prática clínica, o que você acha que mais mudou no perfil dos pacientes idosos nesses últimos anos? Você nota alguma mudança? A própria cabeça e reconhecimento da população a respeito do idoso mudou. Tá? Eu acho que isso é importante, mas porque nós tínhamos uma consciência de que o idoso ele tinha aquela relação de fim de vida. Então, talvez o que nós estamos mudando ao longo do tempo é o entendimento de que o idoso tem muita coisa para fazer e para viver e que ter qualidade de vida nisso cabe não apenas ao médico, mas ao todo o redor dele. Então, hoje já não é mais uma coisa do estou indo porque eu tenho que tomar um remédio de um paciente que está sofrendo algo. Estou indo porque eu tenho que mudar tudo que está acontecendo ao redor de mim e dessa pessoa e mudar talvez até a própria sociedade ao redor dele para o entendimento de que as coisas ali estão acontecendo de forma diferente, porque isso vai refletir em mim em algum momento. E essa é a grande mudança, é o entendimento de que todos nós queremos envelhecer bem, nós não queremos envelhecer para ficar parados. Para ficar numa cama, né? Para acabar os dias numa cama, Perfeito. Né? Mas essa mudança foi recente. Se nós pensarmos durante muito tempo, você não esperava que um paciente de 80 anos estivesse pensando a longo prazo no que ele fosse fazer. O paciente de 80 anos não imaginava como ele estaria daqui 10. Ele já achava que ele ia estar na frente da televisão, né? Assistindo televisão o dia inteiro, né? E hoje não é mais assim, Eu brinco muito disso, né? Quando eu vou dar algumas palestras, eu falo, como você se espera? Como que você se espera estar com 95 anos? Onde você quer estar? O que você quer estar falando? O que você quer estar fazendo? Porque se você quiser estar parado numa TV,
apenas olhando a TV, sem entender nada do que está passando nela, e sem conseguir discutir as coisas que estão acontecendo ao seu redor e no mundo, você não precisa de muito cérebro para isso. Se essa é a sua vontade, você não precisa de muita coisa. Agora, se você quer continuar discutindo as coisas que você discute hoje, você pode não querer com 95 anos correr uma maratona, ok, faz todo sentido. Uhum. Você pode não querer com 95 anos trabalhar o que você trabalha hoje, ok. Mas você não entender quem é você dentro da sociedade, o seu papel nela, e não poder discutir sobre as coisas que você gosta, isso tá certo porque você tem certa idade? Claro que não. Claro que não. A gente espera muito mais dos idosos hoje e eles esperam muito mais deles. Então, o ponto nosso parte desse. A mudança principal, talvez, de consultório é porque cada vez mais eu pego pacientes de 70, 80, 90, 100 ativos, presentes e organizados dentro da sociedade. Que maravilha. A gente também, nesses últimos 10 anos na Senior Concierge, a gente observa isso, né? Que embora quando a gente entra em ação é porque o paciente já tem alguma, né, alguma dificuldade, seja de mobilidade, seja de cognição, mas a gente vê esse aspecto de querer melhorar. Deles Isso. quererem melhorar, deles quererem melhorar a mobilidade, deles quererem, né, ter mais exercício. Amei essa sua apostila, eu quero mais, porque eu quero melhorar a minha memória, eu quero melhorar, enfim, a matemática. Uhum. Então, isso é muito bacana de ver também, né? Realmente a gente vê que houve mudança nesses últimos tempos. Sem sombra de dúvida. E quais são os maiores desafios que você vê hoje da neurologia geriátrica? Talvez ainda seja um pouco do acesso, né? E a gente tenta fazer justamente essa mudança. Nós conseguimos hoje, principalmente dentro do consultório, ter essa vivência que a gente estava falando, do paciente idoso se empoderar de alguma maneira, mas se nós vamos pegar isso em dados globais, ainda é pouco. Ainda é pouco. Isso é um desafio. Isso é um desafio dos dois lados. Por quê? Se nós pegarmos dados realmente maiores, a gente enxerga que quase 65% dos profissionais de saúde ainda acreditam que demência é algo normal da idade. Isso é um problema. E se eu pegar a população leiga, mais de 80%. Então, como que a gente vai começar a discutir mais firmemente medidas públicas de saúde, ou mesmo que sejam privadas, mas de forma ampla, se uma grande parcela ainda acha que isso é normal? Isso. Então, é um ponto difícil dentro da própria neurologia cognitivo-comportamental e da neurologia e da geriatria em conjunto, de entender, olha, como que esses pacientes chegam. E o segundo ponto nós tratamos e buscamos, e muitas vezes o paciente nos busca nisso com medo de doenças. Por mais que eu vire e fale, olha, a medicina que eu quero é uma medicina preventiva. A medicina que eu busco é aquela de que você não vá ter uma doença. Que a gente converse quais são os fatores de risco, como eu trato eles, que a gente... Mas muitas vezes o paciente está indo já num momento onde ele quer um diagnóstico, ele quer saber se ele não tem uma doença como Alzheimer, por exemplo. Uhum. E aí entra o ponto também que é interessante, que eu acho que é uma dificuldade, que é o subdiagnóstico. O subdiagnóstico ainda é muito grande no Brasil e eu entendo que é diferente para o paciente que está chegando até mim no meu consultório privado. Sim. Mas a maior parcela da população está buscando o atendimento em vários lugares. E o subdiagnóstico ainda é muito grande. No Brasil a gente fala de 77%. 77% de subdiagnóstico é algo a ser combatido. Então, talvez as maiores dificuldades nossas estejam nesses dois pontos. Reconhecimento sobre, ou seja, se importar com a queixa cognitiva, e um diagnóstico organizado e certo no momento adequado, que ainda cabe por uma formação adequada médica e por uma formação organizada da população leiga. Eu não sei se você também percebe isso, mas no nosso trabalho a gente percebe que também tem um outro complicômetro, é que uma vez diagnosticado, ou a pessoa está, pelo menos para nós, claramente com uma demência, muito provavelmente com Alzheimer, tem todos os sintomas ali já acontecendo e a família não quer aceitar. E isso vai postergando o tratamento também. Isso é um problema. E às vezes o que eu jogo muito disso, mas isso tem uma relação da culpa do profissional de saúde. Eu prefiro 1000 vezes jogar a culpa para mim do que jogar a culpa para eles. Isso cabe a mim, de alguma forma, ter uma explicação melhor a respeito disso.
Cabe a mim, de alguma maneira, poder conversar mais abertamente sobre doença de Alzheimer, não colocar isso para sempre debaixo do pano. E, claro, existe individualidade, nós vamos tratar cada paciente de uma maneira. Tem pacientes que eu vou lidar de uma forma no consultório, tem pacientes que eu vou falar muito mais abertamente, outros não. Isso depende muito do contato e tempo da família. Mas se eu não tivesse essa relação direta, se fosse uma pergunta única, fala, olha, o reconhecimento da família é super importante, porque gera um estigma, né? A gente combate muito o estigma da doença. É claro que a doença é uma doença complexa, difícil, a gente vai poder conversar sobre isso, mas ainda assim eu tenho que combater os estigmas dela, eu tenho que combater os estereótipos que são formados ao redor dela, para que esses pacientes consigam entender que falar sobre Alzheimer não significa falar sobre morte. Exatamente. E isso é difícil, porque às vezes a família, o receio ali é justamente se o profissional fala sobre isso na frente dele, significa que ele está falando de morte, que ele está falando de um fim de vida. E não necessariamente. A gente pode estar falando em momentos diferentes. A gente pode estar abrindo isso de várias formas. A gente pode estar fazendo isso de forma mais leve, colocando isso, o paciente como personagem central do próprio tratamento, é o que nós temos como ideal. Se isso vai acontecer na maior parte dos casos, talvez não. Mas eu vou continuar buscando isso. Uhum. Hoje, com novos tratamentos que nós visamos, não apenas a doença de Alzheimer, mas, por exemplo, tratamentos de comprometimento cognitivo leve, pela primeira vez nos últimos 5 anos, a discussão de tratamento, ela não passa diretamente com a família. Durante muitos anos, eu conversava com a família. Era o paciente do lado e você falando de remédio com a família, porque eu estava vendo aquele paciente numa fase avançada, no qual o próprio reconhecimento da doença dele já tinha se perdido há muito tempo. Hoje não. Hoje não. Hoje eu converso de efeitos colaterais de novas drogas, ou riscos e benefícios com o paciente. Eu ouvi inúmeras vezes no último ano o paciente falando: eu quero muito isso, eu entendi os riscos, eu gosto, eu acho que isso vai ser bom, eu quero isso para mim, eu entendi o que eu tenho, eu sei o que eu tenho e eu quero tratar dessa forma. Assim como eu vi o contrário. O paciente mesmo falando: olha, não quero tratar isso, acho que isso não vai fazer bem para mim. Isso... Ótimo, lindo. Na minha visão, qualquer um desses dois lados, independente do tratamento ser positivo ou não, é o paciente entender o que ele tem e saber lidar com sua própria doença. Isso é fantástico. Muito bacana. E daí, assim, o que você aconselha, né? Quais os hábitos que têm maior impacto na saúde cerebral ao longo da vida? Complexo, amplo, né? Mas a gente tem bastante dados hoje, né? As coisas têm mudado bastante, até por isso. Porque para eu conseguir tratar melhor os pacientes, eu preciso reconhecê-los antes. E para eu reconhecê-los, eu preciso colocá-los em grupos específicos que eu consigo enxergar como foi a vida deles de uma forma retrospectiva no primeiro momento, mas hoje a gente constrói isso através de longas coortes de acompanhamento de pacientes de longa data. Um dos principais trabalhos que tem é um trabalho em inglês, The Lancet Commission, que de tempos em tempos lançam, que são fatores de risco modificáveis. Por que esse trabalho mudou tanto para todo mundo? E por que é um trabalho tão importante? Porque ele foi analisando ao longo dos anos quais eram características de fatores de estilo de vida do paciente ou de doenças associadas, ou do que ele estava tratando ou não, que poderiam ser um fator modificável, que se eu tratasse eu diminuía os riscos de demência. E no último trabalho, que provavelmente ainda vai aumentar esses fatores, foram constatados 14 fatores. E desses 14 fatores, acho que o mais bacana é porque eu não estou pegando algo que está ligado ao idoso. Eu estou pegando algo que está ligado a um paciente desde o começo da vida dele. Então, o simples fato de você ter um estudo formal, quando jovem, quando criança, você já diminui a porcentagem de risco de ter um processo demencial. E aí, quando você passa a vida adulta, a gente está conversando de coisas que são rotineiras, mas que, apesar da gente citar isso, nós não tínhamos dados. E hoje nós temos dados específicos. Falando, por exemplo, sobre obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, álcool, trauma. Cada um desses pontos, audição, LDL, colesterol, que a gente bate tanto com cardiologista. Cada um desses pontos, muitas vezes, eram discutidos por outros profissionais sem um entendimento claro do impacto disso no processo demencial. E no idoso, ainda tem uma relação com parte visual, com parte de isolamento social e poluição do ar. Esses fatores eles são modificáveis, porque se eu tiro isso do paciente, ou se eu controlo isso de forma adequada no paciente, sozinho eu já diminuo 45%. Só que o que era interessante? 45% menos chance de demência, eu estou falando de uma população que não é nossa, é aquela briga que a gente teve. Estou falando de uma população europeia e inglesa.
Quando eu jogo isso pro Brasil, e teve um grupo da USP que fez essa correlação direta, né, da professora Cláudia Soemoto, que era justamente isso, tentar pegar esses dados da maneira como eles foram colocados e tentar trazer pro perfil populacional nosso. Que joga que isso passa de 60%. Então eu tenho numa população onde os fatores modificáveis podem ser muito altos. Por que a gente não está discutindo disso em todo lugar? Por que eu não tenho campanhas públicas sobre isso? Porque o custo é muito alto de um paciente Sim. com processo demencial. Sim. Então isso é interessante de forma farmacoeconômica, isso seria importante. E por que todo mundo não sabe sobre isso? Por que todo médico não discute sobre isso? Talvez ainda falta De qualquer realmente divulgação. especialidade. De qualquer E talvez especialidade, muito mais né? que neuro, tá? Muito mais que neuro. É o ginecologista, o geriatra, claro, mas assim, é o endocrinologista, o cardiologista. São pessoas que estão vendo no dia a dia os seus check-ups, avaliações gerais e acompanhamentos. É isso mesmo. E em que idade que a gente deve começar a pensar em cuidar do cérebro? Desde que nasce. Sem sombra de dúvida. É, Desde que a gente até nasce. pelo que você falou aí do estudo do Lancet, é isso, né? É ter a educação, uma boa educação, quando você é jovem. Nós criamos reserva do momento que a gente nasce, Uhum. tá? E muitas vezes, até o reconhecimento da criança sobre memória, por exemplo, o estímulo que ela tem não é necessariamente criar só memórias. É você criar uma reserva cognitiva que vai se moldando ao longo de vários anos. Então, toda e qualquer queixa cognitiva, ela deve ser avaliada. Isso seja para a criança, porque eu acho que ela tem algum déficit de desenvolvimento, ou não. Isso seja para o adulto, que eu acho que tem algum processo atencional, ou não. Isso seja para o idoso, que eu acho que tem um processo de memória, ou não. Mas o que eu sempre tento bater é valorizar a queixa. Porque o que mais se tem é, dos dois lados. O próprio paciente já ter a resposta do que ele está tendo. Então, assim, tá difícil, eu tô mais desatento, mais desorganizado, mas é assim mesmo. É normal, é porque eu tô trabalhando muito. É assim mesmo, é porque eu tô dormindo mal. É assim mesmo, é porque eu tô passando por muito estresse. Isso foi bom. Só que o problema é que isso continua, isso perpetua. E aí o paciente nota que ele não tá tão bem quanto ele deveria, mas ele não trata as causas para isso e ele permanece anos dessa maneira. E esse paciente por si só, aquele paciente que nota que não está tão bem, mas ele está persistentemente dessa forma, ele aumenta a chance de demência. Isso é o que a gente chama de comprometimento cognitivo subjetivo persistente. É um paciente que por muito tempo nota. E quantas pessoas estão ouvindo a gente que não vão virar e falar, você acha que você está tão bem quanto deveria? Você não acha que você está um pouco pior do que você gostaria? Você não está um pouco mais desatento que o normal? Não consegue prestar tanta atenção? Enquanto está ouvindo a gente aqui, já começou a ouvir outras várias coisas ao mesmo tempo, já saiu, já se perdeu, a hora que voltou, não sabia o que estava falando. Quantas pessoas a gente não vê dessa forma? Então, se eu coloco que isso por si só já aumenta a chance de demência, olha o tamanho da população. Exatamente, é isso mesmo. Acho que a gente tem que estar mais ligado e mais apropriado da nossa vida como um todo, né? De planejar, de se planejar. As pessoas... Eu tenho vários amigos que falam assim, não, eu estou planejando meu envelhecimento, eu estou planejando financeiramente, mudou alguns hábitos, isso é bacana, né? Mas eu também sempre falo assim, no meio desse caminho, não esquece que vai ter os seus pais envelhecendo também, e isso tem um impacto grande na sua vida, no nível de estresse, enfim, em tudo que acontece, é um momento muitas vezes longo, que pode durar, sei lá, 10, 20 anos, então, como é que você dá conta de tudo isso? Como é que você maneja tudo isso, Exato. né? Então tem que ter essa busca pela atividade física, pelo espiritual, pela meditação, enfim, tudo isso faz parte, né? E é um grande planejamento que você tem que começar logo, não é quando você tiver 70 anos. Dá atenção, dê visibilidade para o seu envelhecimento, dê visibilidade para a sua queixa. Porque era o que a gente estava discutindo, sobre, ok, a paciente pode começar a achar a própria culpa disso, e aí, às vezes, o que é difícil é porque ele tem medo de procurar um profissional. Falar, eu vou chegar lá e ele vai falar que não é nada. Porque eu tenho 30, 40, 50 anos e eu tô aqui, eu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minha rotina. Se eu chegar lá e falar que eu não tô lembrando das coisas, ele vai falar que não é nada. E muitas vezes é o que acontece. E aí o meia-culpa de nós, profissionais de saúde. Uhum. De ter o entendimento que, olha, toda queixa cognitiva deve ser analisada da melhor forma possível. Deve ser vista em relação à qualidade de vida. Deve ser vista com cuidado de procurar doenças, porque hoje nós sabemos que doenças como Alzheimer, por exemplo, não são doenças pontuais, né? Que um dia eu não tinha, outro dia eu tenho Alzheimer. É uma doença que é um contínuo.
Então, ela começa muitos anos antes, muitos e muitos anos antes de forma biológica, já no cérebro começam a aparecer padrões desses processos demenciais, só que ele vai acontecendo ao longo da vida. E esperar que essa doença esteja ruim para eu poder falar sobre tratamento e cuidados é a pior situação possível. Sim. Então, hoje o diagnóstico ele deve ser feito não é para esperar que o cara de 50 anos tenha uma demência, mas é para começar a falar daqueles fatores modificáveis para essa pessoa, não para o paciente de 80 que está com quadro demencial já há 10. Eu perdi muito tempo com esse já, mas para o cara de 50 eu posso ganhar muita coisa, então vou buscá-lo. Eu quero, me importo com esse paciente, isso é muito importante. E tem coisa para ser feita, né? Tem maneiras, tem Sim. manejos aí hoje em dia para serem executados e que pode prolongar a vida dele, melhorar a qualidade de vida, né? Sem sombra de dúvida. E daí você tocou num ponto que até saiu nesse estudo do Lancet, que é o isolamento social, e que a gente viu na pandemia o quanto isso prejudicou principalmente os idosos, né? E então fala um pouquinho pra gente, né, quais são as implicações desse isolamento social. E como a gente viu isso, né? Era muito interessante. Peguei muito isso no consultório em si. É claro que nós temos 1 bilhão de trabalhos sobre, mas às vezes a experiência vida real ali de você que está atendendo pacientes todos os dias. E esse é o meu caso, né? Apesar de estar de ser uma pessoa que sou um entusiasta, porque eu não sou um pesquisador. Pesquisador é quem vive de pesquisa e a gente tem incríveis pesquisadores. Eu sou um médico que tem um consultório e que sou um entusiasta de pesquisa. Apesar de ser professor e pesquisador de uma área, eu não sou pesquisador nato, né? Eu sou médico. Então, grande parte do que eu vejo são pacientes, mão na massa, de estar vendo o paciente todos os dias, de estar vendo o que está acontecendo com eles todos os dias. E isso é muito interessante, porque na pandemia nós vimos muitos pacientes que já tinham, muitas vezes, uma mobilidade reduzida ou já tinham um quadro cognitivo que impedia que eles tivessem uma atividade muito grande sem supervisão adequada. E esse paciente, na pandemia, deixa de fazer coisas muito simples. Então, esse paciente, simplesmente, ele deixou de ir comprar o pão na padaria ali embaixo, que ele ia todo dia, porque é só o que ele fazia no dia. E aí, em 1 ano, esse paciente piora muito. Piora muito. E a discussão minha com a família girou muito disso, de falar, olha, parece que agora ele piorou muito, 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 mas o estímulo que ele tinha era um estímulo que era ir comprar o pão aqui na padaria, aqui embaixo de casa. Que estímulo grande que era esse? Era todo, né? Era todo, porque era no momento que ele ia lá embaixo, que ele sabia que horas eram, ele pegava o jornal, que ele lia o que estava acontecendo na primeira página, e que ele conversava com o seu João da padaria, que falava do assunto do futebol, e que ele tinha o entendimento que ele ia voltar para casa com o pão, então logo daqui 2 horas já era o almoço, porque era a hora que ele ia sair, porque quando ele perde isso, ele perdeu completamente o parâmetro do que o cérebro usava. E esse paciente já tinha um quadro cognitivo. Então isso foi uma coisa que acelerou muito o processo dele. Toda parte que a gente tem de isolamento, ela parte do momento inicial falando sobre estímulos. Isso é o que a gente entende, é que nosso cérebro precisa de estímulos que não necessariamente sejam simplesmente eu ficar repetindo alguma coisa, não é só eu treinar, porque o treinar faz muita parte disso. Mas às vezes o estímulo não é só o treinar, é o viver. Sim. E aí o viver para o paciente, às vezes pode ser uma coisa pequena para um, pode ser uma coisa gigante para outro. Então, tem esse caminho do estímulo dele como isolamento, mas também é legal que hoje a gente reconhece que o perfil de isolamento social, isso é bacana discutir, não é apenas do paciente que eu estou falando preso em casa. Às vezes é um paciente que está num lugar cheio de gente ao redor, cheio de gente, e ele continua sozinho, porque ele não participa ativamente, porque ele não ouve bem, porque ele já tem um quadro cognitivo ruim, então ele não consegue participar ativamente da conversa, e apesar de ele estar sentado ali no sofá, ele é só mais uma pessoa na casa. Se ninguém ao longo do dia vai lá e conversa com ele, discute com ele e fala sobre ele, isso também é um isolamento. O isolamento não é simplesmente ter pessoas do lado, mas é não estar participando socialmente do que está acontecendo ao redor dele. Nossa, você sabe o que você está falando e eu estou lembrando. Meu pai tem Alzheimer e num estágio já bem avançado. Ele não está conseguindo andar mais, né? E tudo acelerou. Bom, um dos gatilhos foi a morte da minha mãe, da companheira de vida, né? Mas tudo acelerou também depois que ele não estava mais trabalhando.
muito. Ele trabalhou até, sei lá, quase 80 anos, mas depois ele... Primeiro ele estava ficando mais cansado, depois ele... o tipo de trabalho que ele fazia estava muito mais avançado em termos de tecnologia do que ele conseguia alcançar. Foi indo assim, né? E aí ele foi diminuindo, diminuindo. Ali começou também essa diminuição da cognição, porque ele perdeu essa atividade principal de trabalho, principalmente. E ele tentava, a gente vê que ele tentava manter isso, e a gente estimulava, porque ele se vestia como ele ia trabalhar, então de paletó, de gravata, ele tinha uma pastinha que ele andava, e ele tentava manter uma rotina, pelo menos dos caminhos que ele fazia. Então ele gostava de ir na Praça da Sé, e sempre, né, como se estivesse indo trabalhar, e ele dizia que estava saindo para trabalhar, mesmo depois que ele estava com as personal care, da senior concierge. Elas iam junto, ele falava até que eram as sentinelas dele, as guarda-costas, mas ele queria manter aquilo, você via que ele queria se segurar naquele restante de atividade que ele podia ter. Mas é interessante mesmo, na hora que para, e muita gente que se aposenta também, sonha com a aposentadoria, não vou fazer nada, vou dormir, vou acordar tarde, e isso também é prejudicial, né? Bastante, né? Bastante. Essa é uma conversa que eu tenho muito com os pacientes no dia a dia, e justamente pelo fato dos pacientes estarem envelhecendo bem, e envelhecendo bem, eles estão aptos ao trabalho, e aí eles se colocam num momento que falam assim, poxa, mas eu não sei se eu quero parar. E tenho vários, muitos deles jogam do meu, muitos médicos. Eu tenho muitos outros que estão em perfis de trabalho que eles conseguem ainda, não necessitam de uma estrutura empresarial ao redor. Então, a carreira dele não fica naquela impressão de um começo, meio e fim. Ela fica de um começo, meio e não termina. Porque ninguém vira para ele e fala, agora você não pode mais. Então, várias áreas são assim. Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é excelente. Só que aí chega um momento onde você fala, olha... E agora? Agora todo mundo quer que eu pare. Existe uma pressão para que eu pare. Ninguém ensinou essa pessoa a como diminuir, a como fazer. Não existe isso, né? Na nossa sociedade não existe uma cultura clara do que eu devo fazer com o idoso que está bem. Porque, tipicamente, a gente imagina que todo idoso deva diminuir o que ele está fazendo. Mas e o idoso que está bem? E o idoso que está evoluindo bem, que trabalha bem, ele deve continuar ativo? Porque onde ele é aceito? Onde ele é visto da maneira adequada? Onde nós encontramos alguém com 90 anos trabalhando e que todo mundo olha e fala, eu quero o trabalho desse cara. É difícil, nós não temos ainda culturalmente um entendimento sobre isso. Agora, que isso muda muita coisa, eu não tenho a menor dúvida, tá? Não tenho a menor dúvida. Que isso realmente tem um bando de mudanças e que a gente consiga cada vez mais ganho com esses pacientes, isso é um fato. Eu acho que assim, o Brasil envelheceu de uma forma tão rápida, né, comparado a outras nações, a Europa, por exemplo, como um todo, que tudo é muito novo, né? Até essa ideia de você pensar que você vai se aposentar, que seja com 65 anos, mas você pode ter mais 25 anos de vida. E o que você vai ficar fazendo 25 anos se você não... você vai ficar todo dia acordando tarde, assistindo Ana Maria Braga, né, uma coisa assim? Não, né, o ideal é que você realmente faça alguma coisa que tenha propósito, que você se sinta envolvido, né, que você se sinta pertencente à sociedade, mas realmente isso não é tão discutido. E entendimento disso tem a ver com reserva, né? O paciente que consegue chegar aos 75, parar tudo e falar assim, eu quero construir meus próximos 25. Mas eu quero construir em cima de coisas que eu gosto. E eu quero trazer coisas que sejam interessantes para mim. Então, eu sou médico, mas eu gosto de filosofia. E agora com 75, vou cursar filosofia, eu vou começar a escrever um livro sobre alguma coisa. Só que você vê que cada uma das coisas que eu falo que eu quero fazer tem a ver com a minha própria formação cultural. Que é algo que a gente busca do próprio paciente. Isso é importante, né? Isso é importante que ele tenha. E aí eu tento trazer e falo, bom, eu estudei a vida inteira em cima de coisas como essa. Faz todo sentido para mim que quando eu pare, a primeira coisa que eu penso é escrever, ler e estudar. Por quê? Basicamente foi o que eu fiz na minha vida. O que não é o certo necessariamente para todo mundo. Claro, claro. Tem pessoas onde não, isso não é o certo. Tem pessoas onde vai ser tocar música, dançar e tudo bem.
tudo bem. E essa pessoa está tendo a parte cognitiva dela estimulada da mesma maneira, de coisas que sejam agradáveis a ela, mas que mantenham ela ativa, que mantenham ela com novos aprendizados, que mantenham ela estimulada socialmente, não apenas cognitivamente. Que isso continue mudando alguma coisa dentro ao redor dela. Então isso é importante, isso é importante. É uma discussão que a gente ainda não tem a É, maior parte das vezes. muito bacana. E existem exames que as pessoas deviam estar atentas para fazerem nessa fase da vida dos 50, 60, para já estar checando, tá sabendo como é que tá? Ainda não existe um check-up neurológico, um check-up da memória específico. O cuidado que eu tenho com isso é procurar atendimento, atender sobre, conversar a respeito, discutir sobre e falar sobre saúde cerebral, ou ter uma consulta sobre saúde cerebral é super importante. Às vezes o cuidado que eu tenho quando a gente usa muitas vezes o check-up é para que isso não passe a impressão de que se eu fizer um exame geral para todo mundo, eu consigo entender quem é aquela pessoa que vai ter algo ou não. Nós estamos caminhando para isso no futuro. Eu acredito piamente, eu, Diogo, acredito piamente que sim, que a gente vai partir de pressupostos onde eu vou conseguir reconhecer populações de risco para processos demenciais. Então, eu acredito que a gente está caminhando para isso. Cada vez mais nós discutimos sobre biomarcadores. Então, tem alguns perfis de biomarcadores de sangue, por exemplo, e aí é um exame de sangue simples, é coletar um tubo de sangue, imagina, onde eu posso avaliar inícios biológicos de doenças como Alzheimer 21 anos antes. Então, eu já posso começar a entender que aquele paciente não é porque ele tem um quadro biológico inicial que ele vá ter a doença, mas ele é um paciente que minimamente já tem um risco aumentado para isso. Então, talvez eu olhe de outra maneira para a evolução dele nos próximos 20 anos. Olha o tanto que isso vai ser legal. Olha o tanto que discutir sobre isso é bom. Mas a gente ainda não sabe sobre. Então, a gente ainda está aprendendo isso. Porque os exames que nós temos hoje, exames de imagem, exames como ressonância, PET, eles são específicos. Eles são voltados para alguns pacientes e eu tenho que saber muito bem por que pedi-los. Porque se eu peço para uma pessoa que não faz sentido, eu vou estar gastando um exame à toa e muitas vezes, se eu acho algo, eu não sei o que eu estou achando, porque eu não sei o que eu estou procurando. Então, é um pressuposto de uma máxima que a gente discute sempre com a medicina, por exemplo, com os estudantes de medicina, com meus alunos, no caso, de você saber, de você buscar aquilo, você saber o que você está procurando quando você pede algo. Nós não pedimos exame por pedir. Mas que nós estamos caminhando para, no futuro, termos screening geral, como a gente pensa em mamografia, como a gente pensa em colonoscopia, a gente vai pensar em exames que avaliem risco de doenças cognitivas, eu acredito que sim, mas isso não é uma realidade ainda. Você sabe que falando disso também de reconhecer esses riscos inicialmente, né? É muito bacana porque você tem a possibilidade de minimizar, rever a tua vida e falar o que eu tô fazendo aqui que eu posso, né, melhorar, Exato. que vai diminuir esse risco. Eu lembro daquele ator, eu acho que é Chris Hemsworth, Sim. né? Que o pai tem ou teve Alzheimer, e acho que eles fizeram algum tipo de screening na família. Não sei se foi a detecção daqueles genes lá, foi isso, Foi. né? ApoE3, ApoE4, né? E que isso deve ter apontado que ele tinha, sim, bastante risco de poder desenvolver lá na frente o Alzheimer. Hoje a gente pega isso no próprio consultório, né? Eu uso o exemplo dele como brincadeira muitas vezes em palestras por isso, né? Fala, olha, se o Thor, ele é o ator que faz o Thor, né? Se o ator que faz o Thor não tiver uma boa qualidade de vida, não se alimentar bem, não fizer atividade física, nenhum de nós vai fazer, né? Porque é difícil. E ele foi justamente disso, alguém que pede aleatoriamente um exame genético, que é um exame da apolipoproteína, e a gente tem isso, o E4, ele é um gene de risco. Então, ele não é um gene de certeza, não significa que eu vou ter doença, mas significa que quem tem do pai e da mãe esse perfil de um gene de ApoE4, ele tem 12 a 15 vezes mais chance de ter doença de Alzheimer. Agora, ter 15 vezes mais chance significa que você vai ter? Não. Como eu posso usar essa informação? Eu posso usar ela bem, ou eu posso usar essa informação para me deixar mal. E a gente conversa muito isso por conta do ator ser o Thor e falar de qualidade de vida, espera-se que uma pessoa como ele tenha, porque ele deixou de trabalhar, ele deixou de fazer um bando de coisas voltado a isso. E aí era justamente o oposto que ele tem que fazer. Né? Ele tem que trabalhar mais, ele tem que estar mais ativo, ele tem que estar organizando as coisas. Então, a gente usa isso. E chega pacientes no consultório dessa maneira, que fazem até genético isoladamente.
E que aí aparece. Então, não é nos últimos, se eu for pegar principalmente, mas no último 1 ano, por exemplo, inúmeros, não vou falar que menos de 20 pacientes que já chegaram com exames pedidos e dos mais variados, desde pacientes que já chegaram com exames genéticos prontos com 40 anos, a pacientes que chegaram com 40 anos com exame genético positivo e com exames mostrando aquelas placas de Alzheimer positivo, mas que não tinham sintoma algum e querendo saber como tiravam a placa. Então, talvez nós estejamos num caminho de discutir sobre isso, mas ainda não estamos. E aí é o cuidado de eu pedir o exame na hora certa. Para alguns pacientes, existem trabalhos nos Estados Unidos onde se difunde isso. No Brasil, talvez a visão nossa ainda seja, até pela estrutura que a gente tem de saúde pública, de que fazer isso de forma deliberada ainda não é o correto. E eu talvez seja um defensor que num futuro próximo vá ser, para entender que nós temos que sim estratificar e organizar a nossa população e saber com quem eu devo tomar mais cuidado ou não, e que isso tem um benefício claro quando os exames agora forem de mais fácil acesso. Mas nos Estados Unidos já tem um grupo que defende isso há muito tempo, principalmente no fato de eu pego essa pessoa e eu coloco ela para pegar os fatores de risco e, vou trabalhar com esses fatores de risco muito mais ativamente e com muito mais interesse, porque ela sabe que ela tem uma chance maior. Já o outro grupo fala, não, porque a partir do momento que ela sabe que ela tem uma chance muito maior, tudo que acontece na vida dela a partir daquele momento vira uma possível doença como Alzheimer. Quem está certo e quem está errado? Enquanto nós ainda não temos um tratamento adequado ou uma estruturação adequada, não tem certo e errado, né? Assim que nós tivermos, isso muda de figura. Mas acredito que os próprios testes genéticos desses pacientes que chegam, por exemplo, eu devo interpretar com muita cautela e com muito cuidado. Certo, certo. E falando, você falou desse paciente que falava que já tinha as placas lá, né, amiloides, enfim, e que como é que a gente tira isso, né? Mas hoje a gente tem medicamentos novos, o que foi uma revolução, um início de uma revolução em busca da cura ou de tratamentos mais eficazes, né? Eu acho que é super bacana você contar para o pessoal sobre isso. Eu sou um completo entusiasta de novos tratamentos, não apenas esses voltados ao Alzheimer, mas de novos tratamentos dentro da neurologia. Meu olho brilha muito fortemente nisso, acho que isso são coisas que realmente têm um impacto muito grande. Nós estamos falando agora dos primeiros tratamentos de drogas modificadoras de doença, ou seja, que pela primeira vez agem na fisiopatologia da doença, dentro da doença de Alzheimer. E como você disse, é o início ainda, é algo muito inicial, são drogas ainda muito específicas, com riscos, para um perfil de pacientes ainda muito precoces, ou seja, 99,9% dos pacientes não vão ser aptos a usar esse perfil de remédios. Mas isso abre uma porta gigante, Abre uma porta gigante para vários lados. O primeiro deles, talvez seja para diagnóstico. O segundo deles, para que a gente converse desse paciente de forma mais precoce, não apenas com diagnóstico tardio, tá? E qual é dele entendimento de que tratamentos que agem na fisiopatologia, eles são pensando a longo prazo. Pela primeira vez eu estou olhando o paciente já lá para frente, mesmo de um paciente idoso. Então, essas mudanças são muito interessantes. São muito interessantes, porque mudam o conceito que a gente tem de tratamento de doenças como Alzheimer. E aí entra a história de como esses remédios pensaram, foram ou surgiram, né? Desde que eu estava na faculdade, a primeira aula que eu tive sobre Alzheimer, por exemplo, foi falando sobre essas placas amiloides. E essas placas que surgem no cérebro, na verdade, elas vêm através de proteínas que ficam na membrana celular do neurônio. A membrana celular, eu tenho várias proteínas que servem para homeostase, passagem e troca de outras. Porque, na verdade, um neurônio e outro, eles não estão conectados diretamente. Um neurônio e outro, eles conversam e fica assim uma área que a gente chama de fenda sináptica. Nessa área, passam várias informações, vários estímulos, neurotransmissores ajudam nisso, e eu preciso de proteínas transmembranas que façam esse caminho acontecer. Dentre elas, existe uma que é a proteína amiloide. Essa proteína amiloide, como todas as outras, ela deve ser cortada de tempo em tempo. Então, de tempo em tempo, eu vou lá e vou cortando essa proteína, o seu cérebro faz isso, o meu faz isso. Em alguns pacientes, essa proteína se corta de maneira inadequada e vai juntando proteína entre um neurônio e outro. Quando essa proteína vai juntando, forma uma placa. Por que isso é tão importante? Por que vale a pena conversar sobre isso? Porque essa placa, o próprio Alois Alzheimer, em 1906, já tinha discutido sobre ela. Quando ele abriu a primeira paciente dele, a Auguste, e ele olhou o cérebro dela, ele viu que tinha um bando de placas no cérebro. E ele descreveu isso, mas ele não tinha a menor ideia do que era ainda.
Hoje a gente já sabe que o que ele tinha descrito era a perfeição que são as placas amiloides. A junção dessas proteínas formando uma parede entre um neurônio e outro. E apesar de eu ter escutado sobre isso na minha faculdade há mais de 20 anos atrás, hoje, pela primeira vez, a gente está tratando essa placa, porque a gente não tratava ela. Eu nunca agi nela. E sempre pensamos, olha, será que não era interessante, de alguma forma, eu ir lá e tirar essa placa? E as primeiras vezes que tentaram fazer isso, não deu certo. Porque você precisa entender que não é só tirar a placa. A doença não é só a placa. Aham. A placa amiloide, ela é algo sine qua non. Não existe doença de Alzheimer sem a placa amiloide. Mas existem vários pacientes com placa amiloide ou com amiloidopatia que não têm doença de Alzheimer. E aí você vira e fala, pô, mas não tô entendendo nada, né? É porque existe uma doença biológica no seu cérebro, existe uma doença clínica que está acontecendo em você. E às vezes elas são dissociadas. Às vezes eu posso ter um paciente que no cérebro dele está acontecendo tudo isso, mas no dia a dia ele está trabalhando normal, ele está fazendo as coisas normalmente, ele está conseguindo fazer tudo. Só que isso já está acontecendo no cérebro dele. Você vai falar, esse paciente já não é um paciente de risco? Sim. Será que esse paciente não for bem avaliado, eu não pego que ele já está abaixo do normal? Sim. E para esse paciente que eu já estou pegando muito precoce, será que eu tirar essas placas nesse momento não faria sentido? Sim. E foi aí que começaram a estudar mais esse perfil de drogas. De falar, vou tratar não apenas o paciente com doença de Alzheimer. Eu vou tratar o paciente com comprometimento cognitivo leve, onde eu já enxergue a doença biológica acontecendo no cérebro dele. Então, pela primeira vez está se tratando não só os sintomas, não está tratando os sintomas, que era o que se fazia, né? Era Sim. como um paliativo. Hoje você está mexendo ali na doença, né? De alguma forma você está interferindo. Ainda muito inicial. Sim. Ainda muito inicial, ainda com muito cuidado. A gente tem hoje uma corte de pacientes interessantes, alguns outros grupos também aqui no Brasil, mas isso ainda é algo muito caro, de difícil acesso e com uma necessidade de reconhecimento muito precoce. Mas isso é extremamente importante. É extremamente importante. Mostrar que isso é uma necessidade, mostrar quais são os pacientes que se beneficiam claramente disso é algo muito importante. É algo muito importante mesmo. Então, hoje, eu vejo com muito bons olhos a chegada de novos tratamentos, que ainda tem muito a mudar, que ainda vão chegar outras coisas, mas isso dá luz, mais do que qualquer outra coisa, sobre um diagnóstico correto, sobre um tratamento, às vezes aqueles tratamentos antigos, mas que não estavam sendo feitos. Agora eles merecem Exatamente. entendimento melhor. E joga luz sobre tratamentos também não farmacológicos. Porque o fato de eu reconhecer a doença precoce, de eu ter essa necessidade buscando um tratamento, quando ele não é possível, ele joga luz sobre a pessoa que vai fazer reabilitação cognitiva, que vai fazer mais exercício físico, que vai começar a organizar a rotina das qualidades das doenças que ele já tem. Ótimo, ótimo. Eu estou jogando luz sobre a demência como um todo, não apenas sobre um remédio. Muito legal. E aí vem aquela coisa, né? Esses tratamentos novos, eu queria ouvir de você a tua avaliação hoje, o que você tem visto, como que tem sido com os pacientes, acho que isso é uma coisa que é legal, que o pessoal quer ouvir. Assim, eu tenho enxergado que o tratamento, talvez nosso Brasil, tá? E isso discutindo com colegas ao redor, tem sido muito bom. Tem sido muito bom porque nós conhecemos muito bem nossos pacientes. Tá? E comparativamente, do tempo que atendi fora outros pacientes ou dos estágios e vivências que eu tive em outros países, nós temos uma relação, talvez um tanto quanto latina, mas uma relação muito direta. É muito difícil que tenha dos muitos pacientes que eu atendo no consultório que eu não saiba sobre a família dele, sobre o que ele fazia, sobre como eles estão, sobre o tratamento completo, que eles não tenham contato direto, que se eles internarem, eles não me chamarem. Existe um conceito de, eu sou um neurologista, mas eu sou um médico que estou atendendo o pai, a mãe dele, o filho, o avô, que estou atendendo a família, que estou atendendo outras pessoas, que sabe o que está acontecendo. E esse cuidado nosso nos dá a proporção de entendimento de doença muito maior do que em outros lugares. Muito maior. Então, eu não preciso ter o melhor aparelho para saber conhecer muito bem o meu paciente. Saber em que momento ele está bem, ele está mal, ele está grave, porque eu consigo fazer isso clinicamente muito bem. Esse é o primeiro ponto. Eu levo isso em consideração para entender que talvez a nossa experiência esteja sendo muito boa. Nós estamos ainda em análise de dados para saber os nossos dados de vida real, mas a gente enxerga que nós fazemos isso muito bem, tá? Justamente nessa perspectiva de que eu entendo o meu paciente muito bem e que eles estão caminhando numa fase adequada. Eu estou pegando os trabalhos, os grandes trials desses remédios e conseguindo ler ele de forma adequada
para saber, opa, entendi. Ó, tem pacientes aqui que têm dificuldade, que vão ter mais riscos. Tirar as placas desses pacientes aumentam chances de sangramento cerebral, de edema cerebral. Mas tem um grupo que parece que muito pouco. Tem um grupo que parece que tem muito menos risco. Nesse grupo, não é só tratar a doença, é tratar para que ele não converta na doença. E a hora que eu enxergo esse público específico, pô, está indo muito bem. Então, a experiência nossa tem sido partindo dessa população, de comprometimentos cognitivos leves em relação à conversão para a doença de Alzheimer. Por isso que eu vejo com muito bons olhos. Que Acho que a gente tem ótimo. caminhado muito bem. E esse paciente, por exemplo, do comprometimento cognitivo leve, como é que ele chega para você? Ele chega porque ele já está sentindo alguma coisa estranha, assim? E muito interessantemente, a maior parte dos pacientes são pacientes de alta reserva, que ele consegue ter ainda mais essa percepção. Ele nota que não está bem, a família nota que não está bem, por quê? Porque é uma pessoa que faz muita coisa. Então, se eu jogar ele dentro do que é um contexto médio ali, ele consegue fazer tudo muito bem. Muito bem. A hora que eu jogo dentro do contexto dele mesmo, ele não está tão bem. Aí é a história do reconhecimento do paciente. Para algumas pessoas, eu poderia olhar e falar, poxa, o que é o envolvimento que ela construiu ao longo da vida? Qual que é a reserva cognitiva desse paciente? Para ele, eu ter uma nota de corte dentro de um teste X é normal. Para ele, não conseguir fazer tal coisa é normal. Mas para esse paciente, não. Então, esse paciente, a definição de demência, a característica de demência é a perda da funcionalidade. Só que pacientes de alta reserva, eles demoram muito tempo para perder funcionalidade. Mas às vezes eles já começam a ter queixas cognitivas prévias. Então esse paciente chega ou por ele mesmo, que tem acontecido frequentemente, ou grande parte das vezes pela família mostrando, olha, tá um pouquinho diferente. Tá um pouquinho abaixo do que eu espero dele. Sabe? Isso não muda completamente, mas não tá 100% normal. E que muitas vezes, se eu for lá e for inocente fazer um teste simples, esse paciente vai super bem. E daí eu atrasei mais 1, 2 anos a doença dele, ou um diagnóstico, ou um reconhecimento precoce de algo. Então, hoje a gente enxerga isso muito melhor. E talvez levar mais olhos de pessoas que entendam sobre neurologia cognitivo e comportamental e que enxerguem esse paciente de uma forma diferente é super importante. Legal. Eu queria que você desse um recado, até se você quiser olhar direto para a câmera para falar, mas assim, para as famílias, né? Quando buscar, e se você ouvir, você familiar, ouvir esse diagnóstico, receber esse diagnóstico, né? O que esperar, como possivelmente agir? É difícil, diagnóstico nunca é uma coisa boa, né? O bom mesmo é a gente conversar sobre qualidade de vida. Quando a gente fala de um momento de diagnóstico, em nenhum momento você vai me ver feliz dando diagnóstico. Eu tenho muito cuidado com isso, porque parece que a gente está falando sobre algo que é muito legal falar sobre Alzheimer. Alzheimer é uma doença devastadora, né? Alzheimer é uma doença devastadora. Você sabe muito bem sobre isso, você tem experiência pessoal. A gente está falando de algo que é extremamente prevalente, então muitas pessoas que estão ouvindo a gente têm uma experiência próxima de alguém. E é uma doença devastadora talvez por isso, porque você está vendo uma perda em vida, né? Você está vendo a pessoa na sua frente, ela está lá, mas ela já não tem mais o reconhecimento sobre nada que está acontecendo ao redor. E isso é um luto contínuo, é a pessoa que está o tempo todo perdendo, com uma pessoa que está ali do seu lado, ela está olhando para você, mas ela não é aquela pessoa que você conheceu a vida toda. E isso é muito doloroso. Não bastasse isso como dor, como sofrimento, isso ainda leva um impacto grande, porque não é a doença da pessoa, é a doença da família. Eu vou ter que obrigatoriamente lidar com o cuidador, eu vou ter que obrigatoriamente lidar com a pessoa que está mais próxima dela, e que numa grande parte das vezes também é o idoso. E aí Verdade. nós moramos num ponto ainda mais complicado, é como eu viro para essas pessoas e consigo trazer elas para uma realidade onde o diagnóstico não é para ser legal, mas ele é para, de alguma forma, trazer consigo uma esperança de que a gente vai fazer todo o possível, de que ele deve trazer um engajamento no tratamento. Então, assim, ter o diagnóstico talvez seja uma parte inicial para que se comece uma mudança. Mesmo que essa mudança traga consequências que não sejam as primeiras esperadas, ele é o primeiro passo. Por isso, na verdade, eu tenho muito mais problemas com quem não tem o diagnóstico, mas tem uma doença, do que com quem fechou um diagnóstico e ouviu, eu tenho uma doença de Alzheimer, sua mãe tem uma doença de Alzheimer, seu esposo tem uma doença de Alzheimer. E a gente vai estar junto e a gente vai tratar isso da melhor forma possível, e a gente vai tratar você que está do lado dele, a gente vai tratar as pessoas ao redor, e a gente vai fazer todo o possível porque ele tenha o máximo de qualidade de vida
que a gente possa dar. É isso que eu espero. É isso que eu espero que aconteça. É isso que eu espero que as pessoas ouçam. E é isso que eu quero, de alguma forma, tentar passar quando essa pessoa está numa consulta próxima de mim. Bacana. Mas aí, olha, esse conselho foi mais para os profissionais, eu acho. Eu acho que para a família em si, né? Para a família em si, é muito de resiliência. Você precisa ter esse conceito muito bem estabelecido, de que eu preciso passar por aquilo, eu preciso entender o que está acontecendo agora e eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Eu preciso estar bem comigo mesmo para conseguir cuidar dessa pessoa que eu amo da melhor forma possível. Se a pessoa não tiver esse padrão de passar pela diversidade, entender sobre ela e continuar caminhando junto, ela não consegue tratar bem quem está do lado dela. E aí ela tá fazendo mal para duas pessoas. Para aquela pessoa que ela ama e para a pessoa que é ela mesma, que tá como cuidadora. É. Então, parto muito disso, assim, não existe uma resposta certa. Não se sinta mal de você, familiar, tá neste momento triste, ou em momentos onde você fica nervoso com o paciente, porque você quer ele melhore, porque você vê ele errando. Então, isso é coisas que normalmente a gente ouve em muitas consultas e deu várias vezes ter que parar e falar: calma, você tá brigando com quem? Você tá brigando com seu pai ou você tá brigando com a doença? Porque se estiver brigando com a doença, você já perdeu. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar de uma briga de algo que não existe. E você tá como cuidador ou você tá como filho? Em que momento? O que você tá vivendo agora? A pessoa, às vezes, precisa ter um insight sobre o que está acontecendo para acalmar, entender melhor a doença do familiar, entender melhor a doença do ente querido e saber lidar com isso da melhor forma. E é difícil, né, você separar o emocional do prático, né? Aqui eu tenho que ser a cuidadora, eu tenho que pensar na medicação, se ele está tendo um efeito colateral, eu tenho que lidar com esse efeito colateral, falar com o médico, mas aí entra todo o emocional, né? O envolvimento e a família e as memórias e é bem difícil mesmo, né? A gente sabe disso, a gente sabe. Mas assim, que outras doenças neurológicas também acontecem muito nessa população mais idosa? Quando a gente fala de demência é um guarda-chuva. Sim, né? Isso é bem legal de se falar, viu? Demência em si não é uma doença. Demência são várias doenças que estão dentro. A principal delas é a doença de Alzheimer, mas a gente conversa de demências frontotemporais, demência por corpos de Levy, demências muitas vezes associadas à porção vascular, comprometimentos cognitivos vasculares, entre várias outras. E aí o ponto ali talvez que gire é que a gente não pode nem ter o subdiagnóstico sobre não reconheço Alzheimer, mas eu também não posso ter o superdiagnóstico de que toda queixa cognitiva é Alzheimer. Porque a grande maioria não é. A grande maioria não é. Mas aí é aquela ideia de eu saber olhar isso com olhos um pouquinho mais cuidadosos. E dentro da população idosa, eu continuo tendo outras várias doenças que podem ser associadas. O cuidado que eu tenho ao longo da vida do hipertenso, do diabético, é porque AVC é mais comum em idoso. Quem vai ter AVC não é o paciente de 30, 40 anos. Quem vai ter AVC é o paciente de 60, 70, 80. E aí ele vai ter um AVC e vai ter um déficit cognitivo. Esse paciente, ele tem mais chance de ter outras características pelo próprio processo demencial ou características de doenças que estão envelhecendo com ele, que eu preciso tomar um certo cuidado. Então, o idoso em si, ele é um paciente mais frágil e esse cérebro dele tem que ser tomado mais cuidado. Aí, mais uma vez, entra o que ele construiu ao longo da vida e como que eu posso lidar com isso. Certo. E aí, assim, a gente queria saber se existe relação entre a hipertensão, diabetes e doenças neurológicas. Você já falou um pouquinho, mas assim, aprofunda. Totalmente, né? Totalmente. E até o próprio... É interessante porque o próprio diabetes, por exemplo, hoje a gente tem um reconhecimento muito de tratamentos do diabetes e a relação que isso tem, a relação que a glicemia, a relação que o metabolismo da glicose tem com o cérebro. Nós já sabemos disso há muitos anos, né? Nosso cérebro consome glicose pra caramba, é o órgão que mais consome energia do seu corpo é o cérebro, mas ainda não temos um entendimento muito claro de como as doenças afetam esse metabolismo. E hoje a gente já reconhece, tanto que não é incomum a gente conversar sobre tratamentos de diabetes como tratamentos neurológicos em primeiro e segundo momento. A gente ainda está engatinhando para reconhecer isso, mas é algo que faz sentido. O próprio diabetes, ele leva a uma alteração clara neurológica cerebral quando não tratado,
principalmente pelo contexto da hiperglicemia ali que está acontecendo ao longo do tempo nos vasos. Isso faz com que tenha uma doença no endotélio vascular. É que o que a gente pensa sempre quando a gente conversa de vasos, e isso serve para hipertensão também, que está gerando a mesma alteração, a gente está pensando disso em grandes vasos. Você pensa na carótida, um vaso está levando sangue. E, na verdade, no cérebro isso acontece também em pequenos vasos. Pequenos vasos que começam a ficar cada vez mais fracos, cada vez mais frágeis, e começam a ter um dano, começam a não levar de forma adequada o sangue para aquela região. Nós chamamos isso de angiopatia, a doença do vaso. Uma doença dos pequenos vasos é uma microangiopatia. E é muito comum, é muito comum. Isso é um problema porque começa a afetar várias áreas ao longo do tempo e o paciente pode começar a ter vários sintomas, dentre eles, por exemplo, comprometimentos cognitivos. Mas aumenta-se a chance também de ter alterações vasculares grandes e ter um AVC, por exemplo, que é algo muito comum. O que é tão importante ter mudado tanto? Nós estamos falando que mudou muito o tratamento e o reconhecimento de demência, mudou o reconhecimento sem sombra de dúvida, diagnóstico e os tratamentos estão começando a mudar agora. Para AVC, então, isso foi uma mudança completa. A neuro tem mudado constantemente nos últimos 50 anos de uma forma absurda e nos últimos 10 tem dado um boom de uma maneira muito grande. Hoje eu pego um paciente idoso que teve um AVC agudo e eu consigo chegar num ambiente onde tem tudo preparado para isso, mas eu consigo entrar no cérebro desse paciente, no vaso, tirar o trombo dele, e aquele paciente que ficaria com uma sequela sem conseguir responder, ele volta a conversar, ele volta a falar, e ele sai do hospital muitas vezes andando sem problema nenhum. E eu não estou falando de um paciente de 30, estou falando de um paciente de 80, onde hoje existe essa possibilidade muito clara, sabe? Bom, a gente tem, assim, um monte de questões aqui, né? Mas eu queria que a gente terminasse aqui nosso papo falando assim, qual é o hábito mais simples que você recomenda para qualquer pessoa começar hoje? Talvez, assim, não tem uma resposta única, sabe? Mas se eu fosse colocar isso num contexto geral, é viver. Tá? Fala assim, qual que é o hábito mais simples? É viver. Mas será que a gente está vivendo de fato? Ou será que eu estou deixando tudo passar ao redor? Porque às vezes existe uma característica grande de que o que nós consideramos viver é eu estar presenciando cada uma das coisas que estão acontecendo ao meu redor da melhor forma que eu conseguir. E essa definição, muitas vezes, não é o que está passando para grande parte das pessoas. Elas estão deixando as coisas passarem ao redor. Se hoje o nosso cérebro é baseado em reserva, ele é baseado em tudo que você viveu. E será que a gente está vivendo bem? Será que eu realmente estou vivendo tudo aquilo que eu prego e que eu organizo? Ou eu estou deixando tudo acontecer em épocas de mídias sociais, onde todo mundo tem uma vida perfeita, onde tudo acontece muito bem, né? Eu tenho que tomar um cuidado muito grande de falar como que eu estou cuidando da minha vida, como que eu estou vivendo ela de fato. Eu estou tendo atividades físicas regulares, eu estou tendo atividades cognitivas regulares, eu tenho atividades sociais regulares, eu consigo lidar bem com as pessoas que estão ao meu redor, meu cérebro é ativo por isso. A maior parte das pessoas elas têm grandes deficiências em estar levando uma qualidade de vida adequada nessa vivência, só que ela passa por isso sem notar que isso está acontecendo. Então, viva. Primeiro passo, viva. O seu cérebro precisa que você realmente participe ao máximo das coisas que estão acontecendo ao seu lado. Se você viver bem elas, já está estimulando isso da melhor forma. Se no segundo momento você vai conseguir fazer mais atividade, vai conseguir se alimentar melhor, vai conseguir dormir melhor, ótimo. Faz parte de uma boa qualidade de vida. Que legal. Você quer deixar mais algum recado? A gente está chegando no final do nosso episódio. Não, mas que é um prazer estar com vocês, é muito legal de poder conversar sobre isso e que abram-se mais portas para que tenham mais pessoas conversando sobre, que a gente consiga discutir cada vez mais sobre neurologia cognitiva, sobre envelhecimento cerebral, que eu acho que isso é super importante e que fico à disposição para quem quiser conversar comigo, tem as mídias sociais, procurem, adicionem, conversem, vai ser um prazer estar com todos vocês. Como é que você está nas mídias sociais? Conta pro @ pessoal. Diogo Haddad no Instagram. Então procurem, mandem, volta e meia a gente tem alguma coisa postado, algo sobre, das aulas, dos lugares onde eu dou palestras, mas o que tiverem de dúvidas, o que tiverem de envolvimento ali, perguntem à vontade, fiquem à vontade, assim como do Memory Hub, do nosso grupo de pesquisa, que é @Memory Hub também. Então procurem, adicionem, estejam perto e o que eu puder ajudar nessa jornada vai ser um prazer.
Que bacana. Eu que agradeço, uma honra, é muito gostoso conversar com você, que você consegue traduzir aí para o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente, consegue traduzir isso para o dia a dia e para termos que todo mundo consegue entender. Que eu acho que isso facilita também das pessoas começarem a pensar mais nessa saúde neurológica, na saúde cognitiva. Então, assim, venha mais vezes. Muito obrigado, vai ser um grande prazer. Então, chegamos ao final de mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que importa.